Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Revolução Mindfulness. Eu sou Sheila Drummond e venho hoje te apresentar um novo quadro aqui do canal, que terá como nome, também como tema, Florescer Consciente, Vozes do Feminino. O objetivo desse quadro é muito claro. A gente vai continuar construindo essa consciência plena, agora em um outro setor, dentro do feminino. E para isso vou trazer, né, histórias inspiradoras do feminino, ideias de mulheres dos mais diferentes setores sobre o que é ser mulher, sobre a construção do seu feminino, e a gente tem como objetivo celebrar o feminino, mas não só isso, também provocar reflexões e desconstruções de determinados conceitos que mantêm ainda a misoginia dentro da nossa sociedade. Como nós estamos falando sobre um desenvolvimento de consciência, chamo aqui sua atenção e vou lembrar isso todo início de vídeo dessas entrevistas, para que você cuide do seu julgamento. Nós vamos entender aqui como classificar as histórias ou as ideias dessas mulheres como superiores ou inferiores contribuem não só para o padrão de misoginia, mas também para a competitividade que muitas vezes é incentivada entre nós. Como vocês estão vendo, o nosso papo vai ser profundo. E é por isso que nós estamos trazendo essas vozes inspiradoras para essa jornada de autodescoberta, de inspiração e, acima de tudo, de mudança consciente. Esse não é um quadro só para esse movimento de transformação pessoal e coletiva. Ele vai além. A gente está aqui para provocar também reflexões sobre determinadas áreas que essas mulheres vão trazer, cada uma à sua maneira. Portanto, nossa ideia é também oferecer ferramentas práticas e reflexões poderosas para que todos, independente de gênero, possam reconhecer e combater as suas próprias tendências misóginas inconscientes. Florescer conscientes, vozes que vêm do feminino, é um convite à ação, sobretudo. É um chamado para que cada um de nós se torne um agente de mudança, promovendo uma sociedade mais igualitária e mais respeitosa. Então, te convido a fazer parte desse quadro, contribuindo com as suas opiniões e os seus insights e suas construções aqui nos comentários. E assim, quem sabe, você não pode ser a minha próxima entrevistada. Sejam muito bem-vindos a esse novo canal, que para mim está sendo uma realização muito grande também. Bom, e para a nossa entrevista de hoje, minha primeira convidada, e com muita honra, né, que é a minha primeira convidada, porque acho que na minha história, enquanto pessoa, enquanto mulher, ela contribuiu muito para que eu pudesse começar a enxergar o feminino de outras maneiras. E ela nem tem ideia do porquê que eu estou falando isso, tenho certeza. Jaque Nauá, minha grande amiga, conheci no Acre. A história do nascimento da Jaque já é uma coisa muito surpreendente. Considero a história da Jaque uma das histórias mais inspiradoras que eu já convivi. Prazer. Então, quero trazer para você, nesse momento, essa pessoa fantástica que, ó, arregaça de tanta coisa que ela faz. Tô olhando aqui minha cola para falar um pouquinho sobre a jornada da Jaque. Ela é apaixonada pelo desenvolvimento de comunidades e pessoas, e eu posso dizer que faz isso com excelência. Tem mestrado em desenvolvimento regional, MBA em ESG, inovação e gestão social, várias formações em políticas públicas, cultura, comunidade, trabalho em rede. Tenho o prazer de dizer que vi, né, dando os primeiros passos para fundar a Greenpeace Park, que é um projeto super legal que existe em Blumenau. A gente vai falar, vai perguntar sobre isso para ela. Ela é cofundadora, tá? Só para a gente colocar as coisas nos lugares certos. E também lidera vários projetos e soluções sociais. Gente, o currículo dela é uma coisa linda de ver. A Jaque passou muito tempo também trabalhando
com economia solidária e movimentando essa rede, especialmente para mulheres. Ela acha que eu não vejo as coisas, mas eu vejo. Então, chamo aqui para vocês conhecerem. Com muito prazer, Jaque Nauá. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, Sheila. Nossa, que honra. A minha melhor amiga e bom demais fazer parte do seu projeto e de poder contribuir aí um pouco com essa minha jornada, né? Essa jornada maluca que eu tenho. Mas é uma honra imensa. Gratidão pelo convite, tá? Você foi a primeira pessoa que eu pensei quando eu tive a ideia desse projeto. E eu queria muito te falar por quê. Por quê? Nós tivemos, né? A gente se conheceu no Acre, e no decorrer a gente veio de muitos encontros e reencontros na jornada da vida. E durante esses encontros, e também desencontros, né, Jaque? Porque a gente encontrou algumas diferenças na nossa relação, junto com outras mulheres, entramos num engodo que hoje não faz mais sentido nenhum. Só que nesses desencontros, eu observei na sua postura, na sua forma de ser e estar no mundo, uma maestria para nós. E eu acho que eu queria muito te falar isso, né? E falar isso dessa maneira em que nós estamos aqui para, né, nos reunindo para falar sobre o feminino. Eu queria te dizer o quanto que você me ensinou com a sua forma de ser e estar no mundo. Não foi nada que você leu no livro, não, é a tua forma de ser e estar no mundo, quando você me ensinou com isso. Então, por isso que a primeira pessoa que eu pensei nesse projeto foi em você, e eu queria que você começasse falando sobre o teu nascimento, porque Jaque não nasceu nem em Chapuri e nem em Rio Branco. A gente está falando do interior do estado do Acre, tá, gente? Jaque, fala para nós como é que essa alma veio no mundo. Bom, é verdade, né? A gente tem uma história muito legal juntas, assim, ó, a história de aprendizado, e eu acho isso muito valoroso. Eu nasci, assim, minha família, ela é catarinense, né? Meus pais foram para a Amazônia, lá para o Acre, na época que estava, né, o êxodo da borracha em alta, então meu pai viu uma possibilidade econômica. Eu nasci num lugar chamado Seringal Aurora, que é um lugar no meio no meio da floresta, que fica entre é, Brasileia e Assis Brasil, ou seja, entre Bolívia e Peru. E é um lugar que hoje, enfim, tem asfalto, as pessoas chegam até lá, né? Tem condições, mas quando eu nasci era um pouco mais isolado, assim. Nasci de parteira, minha mãe me teve lá nesse lugar. Minha mãe me alfabetizou, então quando a gente fala sobre o feminino, para mim a minha primeira referência de feminino é minha mãe, assim, né? Porque ela era uma mulher do sul que caiu no meio da floresta amazônica, pegou duas malárias já de cara, assim, e ela se tornou professora daquela região, então ela alfabetizou muitas crianças ali, e ela me alfabetizou também. Eu vivi até os 9 anos nesse seringal. Depois nós fomos para Brasileia, né, que é uma das maiores cidades do Acre. E ali, enfim, começou uma jornada também muito legal, assim. É, eu posso dizer que a minha história é um pouco atípica, né? Porque tem essa coisa de ter nascido num lugar tão longe. E desde pequena, eu sempre olhei para além da floresta. Eu sempre achava que tinha muita coisa além daquela floresta lá. E meu pai e minha mãe sempre me diziam: um dia vão te levar, porque tu fala pelos cotovelos, um dia ainda vão te levar. E aí, com 13 anos de idade, eu já era uma líder, né, uma liderança dentro da minha escola. Minha primeira revolução foi pela calça jeans, eu lembro, porque a escola de repente mudou o uniforme, as meninas tinham que usar calça de lycra, aquilo deixava o corpo muito exposto para os meninos fazerem bullying. E aí organizei uma greve na escola, dizendo que a gente só ia entrar se liberasse a calça jeans. E desse movimento eu me destaquei e fui indicada para um projeto que até então estava iniciando no Acre, que se chamava Agente Jovem de Desenvolvimento Social. Eu digo que foi dali que nasceu a minha jornada com comunidades. Até um dia desse fui fazer meu mapa astral e a moça disse que todo mundo tem que andar por várias casas para chegar no seu propósito. Eu já nasci no meu propósito. Uhum. E acho que é por isso que eu me identifico tanto com o que eu faço.
E aí, desse projeto, eu fui chamado para fazer parte da liderança dele na capital. Tá me ouvindo, amiga? Estou te ouvindo. Deu uma travadinha aqui na tua imagem, mas eu continuo te escutando. Certo. Aí, E voltou. aí, desse projeto, eu fui chamado para liderar na capital. Então, fui com 15 anos, depois de muita luta, assim, para os meus pais me deixarem ir, né? Porque tinha essa coisa de que era uma menina, que tinha que arrumar um bom casamento, que já tinha até gente ali disponível na região para casar, as primas todas fazendo seus enxovais e eu querendo ganhar o mundo. E aí foi quando eu fui para a capital. Com 15 anos, comecei a trabalhar na Secretaria de Juventude, fizemos projetos incríveis. Cheguei a trabalhar com o João Vasconcelos, que é um amigo nosso em comum, que tu conhece. E ali na capital iniciou um novo ciclo da minha vida. Enfim, e aí é para contar toda a história. Se quiser O dar que que uma você quer saber resumida, eu mais? quero muito, eu acho muito surpreendente, Jaque, o fato de você ter saído de um lugar assim tão inóspito, tão longe, né, do meio da floresta, literalmente falando. A gente que mora no Acre sabe qual que é a realidade cultural do estado e a dificuldade que todos nós encontramos para ter acesso à educação de qualidade. E aí eu acho muito surpreendente o fato de você ter saído de dentro da floresta e ter ido estudar um mestrado e ter se É. feito mestre. Na verdade, o mestrado ele veio muito por acaso, tá? Porque assim, chegando na capital, vivendo todas as experiências de uma juventude, né? Você era minha amiga nessa época, sabe bem. Chegou um momento em que eu precisava transcender aquela realidade que eu estava ali também, já tinha dado o que tinha que dar. E aí eu fiz a faculdade em turismo e eu tinha para mim, assim, a minha mãe ela sempre me incentivou a ler muito, assim, era uma coisa que ela sempre investiu nisso. Ela comprou toda a coleção de Barça, para quem sabe que a Barça era o antigo Google. Ela assinava revistas para eu ler, então ela sempre me instigou a conhecimento. E eu descobri que os chineses estavam invadindo, que eles iam dominar o mundo, e a economia estava em alta, enfim, os chineses estavam chegando, e aí eu inventei que eu falei, eu vou para Blumenau, que é onde eu moro hoje há 20 anos, para fazer mandarim, que eu queria fazer mandarim. E é muito louco porque é como se eu tivesse chegado em um determinado momento da minha vida que eu tinha uma encruzilhada. De repente, ou era esse caminho, ou era esse caminho, né? E aí, lá, quando cheguei em Blumenau, que eu fui atrás do mandarim, não tinha mais vaga para entrar. E aí, tinha uma placa dizendo assim, mestrado em desenvolvimento regional. E eu falei, vou fazer um mestrado em desenvolvimento regional. E, poxa, o mestrado em desenvolvimento regional aqui de Blumenau é um dos mais concorridos do Brasil. Ele tem notas muito boas na CAPES, enfim. E aí, eu subi a escada, falante, simpática, conheci a secretária executiva do mestrado, falei a minha história, ela falou: Meu Deus, eles vão amar você, porque você traz uma perspectiva de uma outra região. Por que você não entra como aluno ouvinte? Nesses 6 meses de aluno ouvinte, eu conquistei o coração dos meus professores, estudei bastante e consegui ganhar, inclusive, uma bolsa para entrar como aluna efetiva. Então, eu, no mestrado, acabei fazendo todas as disciplinas, né? Porque, eu não sei, geralmente no mestrado você escolhe uma gama de disciplinas que são suas linhas de pesquisa, né? Eu Isso. acabei fazendo todas. E ali começou uma jornada dentro da universidade, porque surgiu uma bolsa para trabalhar com a incubação de empreendimentos de economia solidária. Lá pelas tantas eu fui um pouco humilhada, porque como eu vinha do norte para o sul, teve muito essa coisa da misoginia, desse preconceito regional muito forte, expressivo, assim. E eu nem ligava os pontos. Hoje é que eu percebo o quanto eu sofri com isso. E aí, eu saí perdi a minha bolsa, porque acabei discutindo com uma doutora, e aí o movimento falou: não, vem fazer parte do movimento, porque eu já tinha construído uma aliança com os empreendedores, cooperativas, eu estou falando de pessoas envolvidas com a reciclagem, saúde mental,
mulheres aposentadas, mulheres em situação de violência. Então, elas me abraçaram e falaram: vem fazer parte da rede, cria o teu empreendimento. Daí foi quando eu criei um empreendimento, chamava Sustentar. E aí comecei a movimentar a cena de uma outra perspectiva, não do braço da universidade, mas do movimento social. A economia solidária foi uma grande escola para mim, assim, imensa, assim, de organização popular, de viés cooperativo. Tive a oportunidade já de estar no mesmo ambiente com quilombola, com vários movimentos fortes no Brasil, trocando informação, cultura. Então, foi um avalanche vamos dizer assim, de um avalanche popular de visões de mundo, assim, durante a economia solidária, porque tinha gente de todos os tipos, de todas as formas. E, enfim, depois disso dali, eu comecei a ter problemas políticos dentro das organizações, porque tinha uma crença, e acho que foi aí o salto do gato, né? Porque tinha uma crença que o Estado queria sempre estar assistindo aquelas comunidades e não dava independência para elas. E eu percebia isso e eu confrontava muito isso, porque eu queria que elas tivessem autonomia, que a gente construísse nosso próprio fundo, que a gente construísse meios de fazer nossas próprias formações, que não tivesse o Estado com a mão dele o tempo todo, tornando aquelas pessoas dependentes. E ali eu tive a primeira quebra de crença. Falei, aqui tá faltando empreendedorismo nisso daqui. Tem muito assistencialismo e pouco empreendedorismo. E aí surgiu a oportunidade, conheci meu companheiro atual. Ele estava ressignificando um galpão de um antigo complexo fabril aqui de Blumenau. Era uma fábrica, estava desativada, e ele tinha acabado de vir da Califórnia, louco para ter uma pista de skate. E aí me chamou para dar uma olhada no projeto. E aí eu falei, pô, isso aqui dá para ser muito mais do que uma pista de skate, né? Vamos trazer novos conceitos de empreendedorismo. Daí eu fui pesquisar, vi que existia o empreendedorismo social, e o empreendedorismo social é esse empreendedorismo que tu sim pensa pensa no impacto como um produto, como um serviço, vende isso, gera renda e não fica só no campo da escassez e do pedismo, né? E aí a Green Place agora está completando 11 anos. Dentro dela nasceram outros subprojetos e eu vi a necessidade também de nascer uma empresa que fosse só minha, que é a Ativa, né? A Ativa, ela trabalha vendendo impacto social. E a gente trabalha muito na linha de impactar as pessoas pela tecnologia social, que não é, né? Quando as pessoas falam tecnologia, elas já pensam no aplicativo, no celular. A tecnologia social é aquilo tudo que você faz, que funciona, que pode servir para outras pessoas. Por exemplo, a carona solidária é uma tecnologia social. Que O legal. círculo de mulheres, roda de conversa entre mulheres é tecnologia social. E aí eu fui experimentando. Aí são mais de 30 mil pessoas impactadas com o nosso projeto, mais de 800 ações. Então, e agora a gente também está, estou no divisor de águas para um novo momento, Uhum. porque essa bagagem toda que eu vim trazendo aqui trouxe muito currículo também. E hoje eu participo do G20, estou prestando serviço para uma empresa muito grande no Brasil, que trabalha com os cachorros, perdão, os cachorros. Ah, não tem E essa problema. e aí, pela primeira vez na vida, vamos dizer assim, que nos últimos 5 anos eu comecei a ganhar dinheiro de verdade com o meu próprio currículo, assim. E isso foi também um divisor de água para mim como mulher, Uhum. porque eu acho que a mulher tem esse espectro social da doação, né? Se doa, 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 doa. E pela primeira vez eu pensei em mim, pensei nas minhas capacidades e fui vender isso para o mercado a preço justo. E o mercado comprou. Show E de aí eu bola. estou numa nova fase também da minha vida, vamos dizer assim, de fluxo financeiro mesmo, assim, porque essa coisa da paixão pelo social muitas vezes carrega uma escassez, né? Muito grande, assim, que a gente tem que ir desmistificando. Acho que porque, por exemplo, no meu caso, eu vivia muito dentro de comunidades muito carentes. Então, a Uhum. pobreza sempre foi um espectro para mim, Uhum. de que, como que eu vou ter se essas pessoas não têm? É,
não acho justo determinadas pessoas terem e eu não ter. Todas essas crenças, graças, foram quebradas. E hoje eu me vejo muito merecedora daquilo que eu conquisto. Que Essa é a demais, minha história. Jade, que demais. Você sempre foi uma pessoa sempre muito ligada à sustentabilidade, né? Acho que isso, desde que eu te conheço, isso sempre foi algo muito presente na tua vida, desde sempre, né? Sempre tem alguma coisa, um pezinho está sempre plantado lá em como a gente pode deixar o mundo um lugar melhor. Eu queria muito te perguntar o que que você acha que isso tem a ver com o feminino. Nossa, eu acho que isso tem tudo a ver com o feminino, né? Porque assim, a sustentabilidade, ela não é só essa coisa que a gente entende como ecológica, ligada ao meio ambiente, o queima não queima a Amazônia. A sustentabilidade, ela tem várias dimensões dentro da sociedade. Inclusive, eu criei uma sexta dimensão no mestrado, que era a dimensão cognitiva. Por que que as pessoas sabem o que tem que fazer e não fazem, né? Por exemplo, por que que Legal. tu sabe que tu tem que separar teu lixo, tem que olhar de onde você compra as suas coisas, e por que que você não faz? Uhum. Então, esse processo cognitivo ainda acho que a gente tem que transcender ele, né? Por que que a gente sabe de tanta coisa e não pratica isso? Boa. E eu sofro de otimismo crônico, crônico, assim. Eu sou uma otimista crônica. Já me tiraram de grupos porque eu sou muito otimista, a galera gosta de gente mais pragmática. Eu acho que assim, ó, por exemplo, quando a gente vê o que quer dizer economia, economia é a gestão do lar, né? Eco é casa, é a gestão do lar. Quem é que gesta o lar de verdade? É a mulher. É a mulher que impulsiona o homem, é a mulher que impulsiona a casa, é a mulher que traz as coisas, a perspectiva de melhoria para dentro da sua casa. A gente pega os dados, por exemplo, do Bolsa Família, que é um dado que é de 5 anos atrás, a maioria são mulheres, né? O Bolsa Família ele é entregue exclusivamente para mulheres, e tinha mulheres que conseguiam com R$ 100 gerar 1.200 de lucro, Boa. empreendendo dentro daquela escassez. Uhum. Então, a mulher, eu acho que ela tem essa perspectiva de se vira nos 30, ela consegue olhar o que tem e fazer a mágica. O homem já talvez é mais prático, ele precisa que tenha algo concreto para que ele se estabeleça ali, né? Então, a sustentabilidade, ela tem a ver com o feminino, porque eu acho que o cuidar tem a ver com o feminino. E quando a gente pensa planeta, é cuidado, né? Quando a gente pensa cultura, talvez na cultura a gente tenha uma ausência é, da, do espectro feminino, porque na cultura parece que o masculino, de alguma forma, domina a estrutura, mas a mulher também está dentro da construção cultural, porque se tu pega o primitivo, a mulher também teve seu papel de descobertas e de inovação. Várias coisas que a gente tem dentro da nossa casa foi descoberto por uma mulher. Porém, dentro da estrutura, se deu mais, né, palco para o lado masculino da coisa, assim. E não fazendo uma discussão, uma dialética aqui entre feminismo e masculino, enfim, mas sim de como a sociedade se dá, né? Hoje a gente vê que ainda a mulher, por mais que ela avançou no discurso, no posicionamento, ainda tem bases estruturais, culturais, aonde ela mesmo, né, nem só a figura masculina, mas aonde ela mesma não consegue ainda se sustentar dentro disso, né? É, essa coisa de mostrar trabalho, de ser multitarefa, de dar conta de tudo, e no final ter uma mulher exausta. A Isso. gente ainda não achou o equilíbrio, entendeu? Bem como os homens, eles estão aí para evoluir dentro do espectro masculino, né? O espectro masculino ele precisa ter a sua própria evolução, ele não precisa que ele, de repente, se torne mais o espectro feminino, mas que ele evolua enquanto espécie, né? Isso, isso. Para que entregue também um pouco dos seus sentimentos, um pouco da sua visão mais humanizada. Uhum. Acho que tem tudo a ver sustentabilidade com mulher, assim. Acho que é a base da visão do cuidado. Eu vejo muito coerente, assim, né? Tudo que você tá colocando aí. Eu queria te trazer uma provocação. Um dia eu escutei de uma psicanalista e fiquei pé da vida na hora, e depois eu fui refletir e falei, putz, grila, pior que tem razão isso aqui. Essa fala mexeu profundamente comigo.
E a discussão era muito em torno do feminino, né? Dessa batalha que a gente enfrenta de ter que nos desenvolver em multitarefas para poder dar conta da vida, de estarmos sobrecarregadas todas nesse sentido, né? E o quanto que uma parte mais essencial do feminino precisou ficar guardada dentro do armário para que a gente aprendesse a sobreviver aqui na vida, né? E aprender a sobreviver dentro de um planeta em que maltrata mulheres, né? Não vou falar o termo aqui para não cortar do YouTube, mas o quanto isso fere e aniquila mulheres, né? E dentro dessa visão, a psicanalista me trouxe, me citou Lacan, e Lacan diz: o feminino não existe. Eu tomei aquilo como uma machadada na cabeça. E depois, refletindo e meditando a respeito disso, eu vi que tinha um tanto de razão nessa frase. Posto que o feminino, muito, né, do feminino que nós aprendemos com as nossas mães e as nossas avós, as mulheres da nossa vida, tem uma relação muito direta com o feminino que foi ensinado através de um homem, através dos olhos de um pai, né? E de como que a gente, né, do caminho que a gente precisa percorrer para entender que a gente precisa fazer nascer o novo feminino. E que daí eu acho que está muito relacionado com essa coisa de olhar para Gaia, né? De olhar para a Terra, que é geradora, que é nutridora, né? Da forma como a gente cuida da Terra. Eu acho que, apesar de parecer banal, acho que o verdadeiro feminino também pode vir, deve começar a vir daí, porque talvez seja um resgate mais primordial, né? O que que você pensa disso tudo, Jaque? Eu acho que o feminino existe. Inclusive, nós, seres humanos, somos compostos pelas duas energias, seja homem ou mulher, né? O feminino, ele existe sim. E eu acho só que a gente acabou nessa busca incessante de espaço, de fala, de ser e de se posicionar na sociedade, a gente acabou trazendo mais o espectro masculino. E isso fez com que a nossa construção ela se perdesse um pouco. Eu acho que tem um esvaziamento da nossa pauta, vamos dizer assim. Mas eu vou dar meu próprio exemplo, tá? Quando eu cheguei na Green Place, o universo skate é um universo extremamente masculino. Total. E na busca de ter a minha voz dentro do espaço, de ser respeitada, de conseguir uma organização mínima dentro de toda a rebeldia que compõe a Green Place, eu fui me tornando mais masculina, mais dura, mais fria, mais objetiva, mais, sabe? Até o tom de voz foi mudando ao longo do tempo, assim. E eu precisei estar com mulheres em um local específico, vamos dizer assim, num sagrado feminino, para eu começar a recompor a suavidade, a leveza, o alto amor, a feminilidade, dar espaço para o outro sem precisar colocar minha força para que ele me respeitasse. Então, acho que só veio mesmo dessa reconexão com outras mulheres que estavam buscando a mesma coisa, né? Porque eu encontro várias outras mulheres que elas estão o tempo todo também me taxando de alguma coisa. Ou eu não estou bem vestida, ou meu cabelo não está bom, eu isso, aquilo. De mulheres, eu escuto muito mais isso, a gente sabe disso. Que existe uma construção cultural de conflito entre mulheres. Isso é triste, né? Muito triste. E eu sou uma mulher de potencializar outras mulheres, de buscar mulheres que estão na lama e trazer de volta para a potência que cada uma de nós somos. Mas eu precisei fazer esse resgate, tá? Eu estava indo para um caminho de força, de imposição, mas estava me perdendo, assim, não tinha mais a feminilidade. E eu fiz esse resgate, até as pessoas dizem assim, nossa, você está mais bonita, você não sei o quê. Mas não é isso, é porque realmente teve um resgate do feminino em mim, porque o masculino estava extremamente acentuado por causa desses passos de disputa, né? E foi nessas rodas, foi nesses lugares de espiritualidade, vamos dizer assim, né? Porque nesses lugares também se cultiva a espiritualidade, a terra, rituais, que é uma coisa tão pertencente ao universo feminino, essa coisa de ritualizar as coisas, desde a preparação de um chá,
ao cuidado com outra mulher, ao ouvir, escutativa. E foi só nesse lugar, com outras mulheres que estavam buscando a mesma coisa, que eu me reencontrei. Que lindo isso. E aí é bem isso, assim, sabe? E hoje vou te dizer que vai ser difícil eu retornar, porque eu também aprendi, lidando com o universo, outros universos masculinos, que a suavidade também ganha uma discussão, entendeu? A sedução também ganha uma discussão. O charme, tudo que a gente pode usar a nosso favor, nossos elementos extra, vamos dizer assim, eles também ganham espaço. Não tem um homem que resista a uma mulher charmosa, a uma voz sutil, entendeu? Eu sempre encontrava quando eu usava a voz, mas conflito direto, era treta com treta, né? E foi nesses lugares aí de reconexão com o meu feminino que eu descobri a magia de ser mulher. Porque se a mulher soubesse a magia que é ser mulher sem precisar usar a força, o mundo é nosso. Eu tô, né, a minha ideia, eu fico até arrepiada aqui com essa tua última colocação, porque a ideia é muito a gente gerar reflexões para outras mulheres que estão aqui nos escutando, para que a gente pare de competir uma com as outras, que a gente encontre espaço para olhar e falar assim, nossa, essa mulher é muito boa nisso, para a gente poder, inclusive, Jaque, manejar a nossa fala quando a gente sente inveja, porque a gente sente inveja. E a inveja, olha só que coisa interessante, ela é um ponto, ela é uma emoção que surge de um medo. Então, eu quero fazer o que a minha amiga faz, mas eu não tenho coragem, eu não sei como. Vem a inveja, eu não quero pagar o preço para ter o resultado dela. E só que a gente não tem essa ideia, a gente não tem essa noção, né? A gente só vai dando pano para manga para aquilo que a sociedade nos ensina, a gente acaba entrando nessas relações de competitividade uma com as outras, né? Nossa ideia é muito quebrar esse, né, provocar reflexão para quebrar isso. Eu queria muito saber se você tem alguma história para contar para a gente sobre essa questão mais específica do feminino, do outro que não consegue enxergar o feminino e de repente traz um nível de julgamento, traz te coloca numa caixinha, né? Você falou alguma coisa assim, já que eu é o cabelo, ou não tá bem vestida. E eu sei que a tua história é cheia disso, porque eu te acompanhei em alguns momentos. E até me pergunto, agora você falando, me pergunto já, que ó que maluco, se essas provocações não era justamente para te apontar esse caminho que você encontrou tão lindo de reencontro com o sagrado feminino. Sim, eu acho que todas as vezes que eu tive conflitos com outras mulheres, assim, vamos dizer, eu vou fazer um marco temporal, né? Antes de Blumenau, os conflitos que eu tive com outras mulheres, teve ligado à minha própria autoestima. Eu vinha de uma família que, de alguma forma, rejeitava um pouco quem eu era, né? Minha mãe, uma vez, por exemplo, só para te dar um exemplo, minha mãe uma vez me levou no cabeleireiro dizendo que ia me fazer uma hidratação e ela mandou alisar meu cabelo. Então, assim, eu tinha a minha roupa era hippie demais, a forma como eu falava expressivamente era muito exagerada. Então, eu vinha de uma rejeição. Então, todas as vezes que eu me sentia excluída de algum lugar ou de algum grupo especificamente, ou que não me incluía como eu esperava que me incluísse, porque eu sempre estava doando muito e não recebendo, vinha aquela rejeição lá atrás, bem forte. E essa jornada do autoconhecimento me tornou muito autoconfiante. Eu sou muito autoconfiante hoje. Eu quase não paro para assim, eu não sei se isso eu posso chamar de egoísmo, mas se for um egoísmo, pode encarar como egoísmo bom. Eu não paro mais para ouvir arquibancada ao meu redor. Eu estou muito focada em mim, isso é o que importa, assim. E nesse focar em mim, eu sou uma luz potente para iluminar outras pessoas que quiserem que eu as ilumine. Eu também não vou buscar ninguém para iluminar ninguém. Vem até mim, eu ilumino, ou se cruzar meu caminho, eu puder potencializar, eu vou potencializar. Mas isso veio de uma cura muito profunda, de que eu era eu tinha minha integridade, eu não precisava que as pessoas validassem isso em mim, entendeu? Essa integridade, assim. Olhando a minha história,
todos os meus erros foram contra mim, nunca foram contra outras pessoas, entendeu? Então, sim, várias vezes eu vi que quando eu me destacava, alguém tentava me dizer alguma coisa para me colocar para baixo, ou dizia que eu queria me mostrar demais, ou que queria ser o centro das atenções e tal. E eu fui também fazendo a gestão disso, porque eu sempre fui uma pessoa que escutou o que as outras pessoas disseram para mim, e eu balizava assim, eu digo, isso aqui pode ter razão, sabe? Eu posso dar uma ajustada nisso aqui. E fui melhorando, aprimorando, refinando. Eu quis melhorar, né? E hoje em dia eu vou te dizer, eu tenho uma autoconfiança muito grande. É muito difícil tu me abalar. Tu pode falar da minha celulite, da minha barriga, de qualquer coisa. Não vai me abalar, porque eu tenho muita autoconfiança, assim. Isso foi construída com base em reconhecer minha história, todas as dificuldades dela, reconhecer as coisas boas que eu fiz para as pessoas, pelo mundo, e reconhecer os erros como pontuais, assim. Então, eu sou Muito legal. livre. E aí, outra coisa bem legal, que eu acho que ajuda muito, assim, eu tenho a prática do não julgamento. Eu admiro as pessoas na sua maior imperfeição. O mais imperfeito, para mim, acaba sendo muito bonito. Então, eu tenho a prática do não julgamento. Então, eu acho que quando a pessoa ela se livra do julgamento, ela se torna mais livre, porque ela não está relacionada a esse espectro do julgamento. Então, eu julgo nada hoje em dia. Vou dizer que eu julgo um político ali, Aí tá ou tudo bem, aqui, um né? espectro social, né? Isso. Mas pessoas, indivíduos, porque eu penso assim, todo mundo tem sua história. Eu não posso te julgar, porque eu não sei por onde tu caminhou, não sei o que tu passou para te tornar mais dura, mais doce, mais ferina, mais cruel. Tudo é tua caixa de Pandora, entendeu? Então, Isso é nisso eu demais, sou você livre. sabe? Você sabe, já que desculpa te interromper um pouquinho, eu queria muito fazer o gancho, porque o não julgamento é uma atitude mindfulness primordial, que mindfulness requer aceitação e não julgamento. Ora, se a gente julgar, a aceitação já era. E o quanto que a gente classificar em bom e mal, certo e errado, vai despertando emoções que nem sempre são condizentes com uma gestão, porque tem coisa que nem faz sentido, Sim, né? sim. Então, essa visão do não julgamento ela é algo muito particular, é algo que a gente desenvolve muito dentro da jornada de desenvolvimento de consciência plena, já que a consciência Nossa, legal. plena só pode ser construída através desse não julgamento. Então, isso é muito legal. Isso, isso. E até porque estamos todo mundo no planeta aí aprendendo, né? Tem um aqui que já se iluminou 100%, né? Vamos... Eu conheço pessoas extremamente que se auto-titulam iluminadas, mas, poxa, ainda tem uma jornada legal e se assume dentro dessa jornada, sabe? Isso, Fala, eu ainda tenho muito caminho pela frente. isso é muito legal, né? É um É. reconhecimento. Jaque, você falou um pouco aí sobre a tua cura, o processo de autoconhecimento, a espiritualidade, e aí, claro, eu quero muito te perguntar, como é que você enxerga isso, né? Como é que você trabalha a tua espiritualidade? Você tem uma religião? Qual que é teu conjunto de crença? O que que você faz? A minha religião é todo mundo sentado na mesma mesa. Buda, Jesus Cristo, os orixás, todo mundo confluído. Eu adoro todas as matrizes religiosas, assim, mas eu não me encontro em nenhuma que eu possa definir que seja a minha, assim. Mas vamos dizer que eu também tive uma quebra de uma crença nos últimos anos, né? Eu tive um afastamento do que eu entendia como divindade, Deus, Criador. Porque o feminismo em algum momento me falou assim, não pode ser um homem masculino ali, e eu falava, não pode ser um homem. E aí, bom, eu acho que se aproxima muito do espiritismo, mas nem nada vinculado a Allan Kardec, nem nada disso assim, mas o espiritualismo, né, que eles falam hoje em dia, que é o espiritualismo, assim, uma junção de eu cultuo a natureza viva, a beleza do que é natural e vivo, ao mesmo tempo que eu entendo a magia do que há no sutil, no etéreo. Então, eu hoje me relaciono melhor com Deus Criador,
ao mesmo tempo que eu entendo que deva ter várias deusas também. Eu não consigo definir numa coisa só. E nem acho que que eu devesse, assim, porque eu me identifico com muitas coisas, assim. Só não gosto de grupos religiosos. Isso eu tenho certeza que eu não vou pertencer. Eu vou num lugar especificamente que é uma roda de sagrado feminino com rapé, e às vezes tem ayahuasca, mas eu não sei quem são, eu não me relaciono com elas pós aquilo dali, porque eu quero que fique só a nossa vivência integral, aquilo que foi vivido ali, e o que eu aprendo e que levo para casa. Não quero saber o que elas fazem, o que elas comem, do que elas vivem, não me interessa. E lá tu vai encontrar todas as matrizes religiosas numa só. Muito legal, Isso. muito legal. Eu vou até fazer aqui um adendo para o pessoal que está nos escutando, né? Que existe uma diferença muito grande entre religião e espiritualidade. Até me perguntaram esses dias aí no Instagram se eu achava que era minha missão de vida trabalhar com essa diferenciação para as pessoas. Para mim não fez sentido nenhum a pergunta, porque não é trabalhar com a diferenciação, são coisas distintas, né? Então, vou aproveitar esse espaço aqui para situar nossos ouvintes e dizer que a religião está falando sobre um sistema de crença específico. Então, né, existem sistemas de religião que não acreditam em vida após a morte. Algumas religiões elas não acreditam, outras religiões acreditam. Então, quando a gente entra para uma religião, a gente está assumindo um corpo de crenças que vem de um lugar e que foi construído, obviamente, por outros homens. Religião é do homem, né? E quando a gente fala sobre a espiritualidade, a gente fala sobre a nossa forma de se relacionar com isso. Então, a gente pode ter um conjunto de crenças pessoais sobre isso e que pode envolver a crença no orixá, a crença em Gaia, na Mãe Terra, a crença no processo da magia, né, desse espaço abismal que existe entre o céu e a terra. Então, há espaço para que a gente possa construir a nossa espiritualidade como uma forma de se relacionar com o absoluto. Exato, exato. Inclusive, na frente da minha casa tem uma igreja evangélica. Eu sou muito amiga do pastor, adoro a banda, acho a banda incrível, assim. E a gente para conversar várias vezes. E aí ele falou um dia desse para mim assim, já que às vezes as tuas atitudes elas são mais talvez as tuas atitudes reflitam muito mais aquilo que eu espero de uma igreja do que os próprios cultuadores que estão dentro dela, né? E é isso, assim, eu acho que quando a gente rompe essas barreiras desse conjunto de crenças pré-estabelecida, talvez a gente encontre a magia, né? A Perfeito. magia da vida, a sutileza, tudo que vem nesse campo que a gente desconhece, só que se conecta realmente quando a gente se livra dessas armadilhas, assim. E como isso é feminino, né, Jaque? Esse E eu vejo campo, né? muitos homens tá nessa perspectiva, Sim, assim, talvez menos, né? Porque se a gente for olhar nos últimos anos, quem buscou mais esse caminho talvez foram as mulheres, né? Para curar dor, sofrimento, rejeições, traumas, né? Porque a mulher ela traz uma bagagem a ser trabalhada muitas vezes. O homem ele já consegue viver com aquilo e bola para frente, né? A isso. mulher não, ela tem que dramatizar um pouco aquilo que foi a vida dela para ela tentar se entender e se reconstruir. Eu vi muita gente fazendo esse caminho, assim, homens também. Uhum, uhum. É um fato, assim. Mas a gente vê dentro da espiritualidade mais mulheres do que homens, né? E acredito que os homens que estão dentro do caminho da espiritualidade, de alguma maneira e à sua maneira, estão buscando resgatar e não só curar o masculino que também está sobrecarregado em tempos atuais, mas também de observar e aprender com esse feminino que nós estamos construindo, né? Esse feminino que nós estamos construindo no momento em que a gente se encontra para falar e refletir sobre o feminino. Sim, exato. Eu vejo também que a gente tem essa possibilidade de trocas, né? Isso, isso. A gente tem que trocar mais, assim. Eu até sou um pouco, às vezes, mal interpretada, mas eu entendo que o homem também não tá fácil, não, porque ele precisa se reencontrar dentro de um caminho que não tá claro para ele. As mulheres, elas têm uma luta, uma jornada, tem caminho sinalizando, tem legislação, tem tudo confluindo, entendeu?
né? Como fazer isso sem perder a sua essência masculina, vamos dizer assim, né? Qual seria essa masculinidade saudável, né? Eu acho que é um É, ponto isso. também para refletir, para que os Eu acho homens que que estão nos essa busca escutando. veio da vulnerabilidade, se deixar Sim. vulnerável um pouco. Uhum, Ela pode eu também sinto, eu também, né? uhum, uhum. Isso tudo é muito legal. Jaque, planos para o futuro. O que que você está pensando? O que que você está planejando? O que que você está aí matutando? Bom, acho que agora eu vou completar 41 anos. O que eu sei é que a única certeza é a impermanência. Então, a gente não tem certeza de nada de verdade, né? Mas eu quero viver um dia de cada vez, cada dia mais saudável. Hoje em dia, vamos dizer, de todos os meus vícios, eu consegui me livrar de todos eles, desde a bebida, cigarro, coisas que de alguma forma não confluiria com um futuro mais longínquo, né? Porque eu acho que hoje o meu principal projeto de vida está muito bem saudável para o futuro, assim, para lidar com qualquer circunstância que se apresente. Quando veio o Covid, por exemplo, se eu não tivesse desenvolvido a meditação, a yoga, que a primeira pessoa que eu vi falando de yoga na minha vida foi tu, que a gente achava que era coisa de outro mundo, eu consegui manter meu mental muito bem, porque eu estruturei uma mentalidade mais saudável para aquele momento e depois continuei. E hoje, então, é me manter saudável, Muito saudável, bom. sabe? Mente saudável, observando meus níveis de cortisol, vendo quando que eu estou me estressando sem necessidade, se uma pessoa me estressa, eu consigo me afastar hoje, meu ego não domina a situação, e a meditação, sem dúvida nenhuma, ela é um bálsamo, né? Ela é um bálsamo de reorganização do pensamento, de tudo. E eu quero Ah, viver vou bastante, aproveitar até ganhar que você muito dinheiro e entrou. viver. Boa. Aproveitar que e o quanto que é imprescindível, né, já que essa construção da nossa melhor forma de ser e estar no mundo para que a gente possa usufruir do melhor que o mundo tem para Sim, oferecer, né? sim, sim. A liberdade, ela caminha junto com a sustentabilidade econômica. Perfeito. Ela precisa, né? Por isso que hoje você vai esperar o quê? Que determinadas mulheres saiam de determinadas situações de sofrimento se ela não tem liberdade econômica. Sim, sim. Às vezes ela depende de alguma outra pessoa. Nossa, eu vejo várias mulheres que sabem que estão na merda, mas não conseguem sair porque não tem liberdade econômica. É isso mesmo. Liberdade econômica é liberdade. E acho que o teu trabalho dentro da economia solidária teve muito. Eu lembro que eu tive aí te visitando, a Nanda era pequenininha, eu tive te visitando, você estava muito envolvida com esse processo da economia solidária, e eu vi quanto muitas mulheres apareciam na tua casa para falar, para construir, e isso foi um movimento que mexeu muito comigo, eu queria te dizer, né? Para mim, acho que em termos de comunidade, dessas movimentações, dentro do conceito de sustentabilidade, você para mim sempre foi uma referência prática e sempre muito acolhedora, né, já que eu acho que se eu pudesse dizer um único adjetivo sobre você, é sobre a tua qualidade de acolhimento, que é sem palavras. Agora, você falou sobre meditação aí, e eu também tenho aqui no meu roteiro de perguntas. O que é meditação para você? O que que você faz? Como que você faz? Explica um pouco para gente. Bom, eu trabalho isso com as crianças também, né? Porque eu criei uma escola chamada Ecoescola, porque eu senti a necessidade de uma disciplina que era autoconhecimento. Porque as crianças, eu fiz uma pesquisa para uma outra escola e descobri que as crianças sofriam de baixa autoestima, quase 95% das crianças. Uau! E aí você pega um elemento chamado autoconhecimento e transforma isso como uma disciplina e aí você já vê resultados incríveis, assim, de empoderamento dessas crianças, de identidade, autenticidade, de saber o que que é o mundo, o que que é ela. E aí dentro disso a gente trabalha a meditação. Para mim, a meditação, ela começou sendo um desafio, né? Por exemplo, como é que eu vou silenciar essa mente que é tão barulhenta? Quando eu paro, ela começa. Depois ela aceitou o barulho e eu comecei a olhar esse barulho. E em um terceiro momento é como se eu tivesse com um controle remoto dizendo: esse filme eu não quero ver, esse daqui eu quero analisar um pouquinho mais, eu quero imaginar outras coisas, um filme novo. E eu comecei a brincar com a mente.
Hoje em dia eu consigo silenciar completamente a mente e entrar numa conexão já um pouco mais expansiva, vamos dizer assim, de silêncio alfa, que eu chamo. É um silêncio que não tem barulho da humanidade, do terreno, e ele vai para um campo de silêncio mais espectral, assim. Tenho dificuldades, como todo mundo, de meditar às vezes, mas não vejo a minha vida desassociada desse momento de pausa e de autoobservação da respiração. Às vezes eu pego um áudio induzido, porque eu também gosto de entrar nos hertz mais. Mas eu não vejo. As crianças, tem um depoimento muito legal das crianças, assim, ó. Quando eu começava a falar sobre meditação, eles falavam: Ah, não, é muito chato isso. Daí eu falei: Tá, é só um minuto. Um minuto, vamos fazer um minuto. E eu fazia uma meditação induzida, né? E eu fazia 2, 3 minutos e eles nem sabiam que estava rolando tanto tempo ali. E eles me relatavam que quando eles voltavam, estava tudo azul. Olha que lindo isso. Ai, tá tudo azul, por que tá tudo azul? E eu vi que isso era repetido, sabe? Tipo, eles têm eles entram de novo para a cor do mundo, eles têm uma dificuldade de voltar para a cor natural, e eles entram dentro dessa bolha azul. E aí, eu comecei a trabalhar com eles também, essa meditação induzida. Por exemplo, quando teve aquele caso das crianças de Marajó, lembra desse Uhum. caso? Sim, Teve, lembro. não, tem, Tem, existe, né? Isso existe. acontece. E aí a gente fez uma meditação induzida onde eles subiam numa aeronave, a gente ia até uma praia no Marajó e estavam todas essas crianças lá, e a gente começava a enviar energia de prosperidade para essas crianças, que o pensamento delas focasse no futuro, na capacidade de se renovar, de mudar a família, de nananana. E ali a gente fazendo toda a meditação, conexão de alma e cores de rosa e tudo aquilo. E aí eu fui falando na meditação que agora era a hora de retornar. Miguel tinha 6 anos, lá dentro do seu campo meditativo, falou assim: ainda não, tem um trabalho para terminar aqui. Aham. E eu falei: tudo bem, então vamos aguardar um pouco mais o Miguel terminar o seu trabalho. Então, várias vezes eu fui vendo que eles entravam mesmo, eles se envolviam com a questão de doação, sabe? De doar um pouco do seu espírito, da sua vontade de ver mudança e tal. Então, acho que a meditação ela tem que estar na escola, ela tem que estar dentro da família. Ainda é uma quebra, um paradigma, né? Por exemplo, a yoga até uns anos atrás era totalmente elitizada, né? Quem é que praticava yoga? Era quem tinha muito dinheiro. E hoje ela é um pouco mais. Eu criei um projeto na Green chamado Yoga para Todos, a R$ 29,90. As escolas de yoga vieram para cima de mim e falaram assim: você está prostituindo a yoga e tal. Eu falei: não, a diferença é que a minha puta é mais pobre. Ela precisa ter um acesso. E outra, porque se as pessoas não têm acesso a uma amostra, elas não têm ideia do que pode ser, né? Então, assim, tu vai no mercado, alguém te oferece uma amostra de algum produto, sente sabor, fala, eu acho que eu vou querer isso aqui, Uhum, né? Então, acho que ela tem que ser democratizada, assim. uhum. Eu E se a gente acredito parar muito na para meditação. Se a gente parar para observar, acho que tudo tem esse viés, assim. A gente mora num país com diferenças sociais muito grande, né, Jaque? Isso. E aí eu acho que é válido, assim, tem muita discussão também sobre o universo, dentro do universo da psicologia, porque a gente encontra aí terapias a R$ 30 a sessão. Aí, Sheila, o que que você acha? Fala assim, gente, eu acho que tem público e deve ter público para todo mundo, porque do mesmo jeito que não são todos os psicólogos que vão ter uma grana para estudar psicologia fora do Brasil, que é Sim, onde as coisas sim. realmente acontecem. Agora, o cara que Aham. vai para estudar para fora, ele não tem como fazer a sessão dele a R$ 30, mas tem um monte de psicólogo que não pode sair do país, vai estudar aqui e que para ele tá tudo bem, Sim. né? Faz a coisa rodar, faz a coisa girar. Então, eu acho que tem público Acho para que a todo gente mundo. tem que caminhar, é a política da Green hoje, por exemplo. A gente tem que caminhar entre. Tá me ouvindo, amiga? Tô Ah, te não. ouvindo, sim. A gente tem que caminhar entre o exclusivo e o popular. A gente pode caminhar entre o exclusivo e o popular, sabe? O exclusivo é tu criar alguma coisa que seja um pouco mais encorpada para determinado público específico, mas a gente tem que ter a parte dentro da nossa profissão de doação, de fazer um Concordo. pouco mais acessível para que outras pessoas acessem, porque assim, tu pode, se só uma camada evolui, a outra ainda vai estar
em As desequilíbrio diferenças e serão vai cada vez fazer maiores, com né? que essa camada aqui ela não viva feliz, porque essa camada Isso, desestruturada é uma balança em desequilíbrio, entendeu? Então, por exemplo, tu pode ter a melhor casa, mas enquanto não houver a fraternidade no mundo, que é a minha bandeira, que eu defendo, tu vai ter casa com muro alto, tu vai ter medo de sair na rua, tu vai ter várias limitações de viver a tua liberdade econômica, vamos dizer assim. é isso aí. Então, acho que a gente pode sim trabalhar o exclusivo e o popular, sempre, em todas as profissões, sabe? Eu Perfeito. criei o. Criei, não, já tinha sido criado e eu trouxe para cá o banco de trocas, né? Que é uma super ferramenta, banco de troca de tempo, né? Então, dentro do banco de trocas de tempo, médico e faxineira têm o mesmo Isso, peso, porque é uma doação do teu tempo isso, para uma outra camada específica, entendeu? E não isso. acho que ninguém ganha, ninguém, desculpa, ninguém Ninguém perde. perde. Também acho, Todo mundo ganha. também acho. Eu Teu queria espírito compartilhar. ganha, teu ser. É isso. Eu queria até compartilhar que teve um tempo que um senhorzinho bateu na minha porta, né, do meu consultório. Aí ele falou assim, filha, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei, o que que o senhor tem? Ele falou, frango. Eu falei, pois está feito o negócio. Pois é. Menina, passei a temporada comendo frango caipira. É, é. Eu já fiz essas relações, assim, minha vida, vamos dizer que ela 50% já foi só trocas, entendeu? Uhum. E eu vivi muito bem, porque aquilo que eu ia precisar acessar, Isso, outra também precisava, eu poderia doar da minha parte. Eu acho isso. que essa é a comunidade que a gente tem que pensar, sabe? De ter essas A gente está possibilidades muito. também, né, Jaque? Sim, a gente confundiu ficar milionário, rico e tal, com ser egoísta. Eu acho que. E tanto é que tu tem um movimento no mundo agora muito grande, eu não sei se você viu, dos maiores bilionários do mundo doarem parte da sua fortuna em vida, porque não querem deixar de herança. Então, eles estão apoiando empreendedorismo social, projetos, né? Tem o Edu Lira do Gerando Falcões, que é um ícone do Brasil, que é isso, os caras encaram, tem todo o poder, mas não conseguem viver sem o espírito da fraternidade. Eles não veem razão de viver se não for praticando a fraternidade. Isso é É muito um legal. movimento bem crescente, tá? Muito crescente mesmo. Bill Gates já está fazendo essa prática há muito tempo. Esses grandes caras, vamos dizer assim, né? Da humanidade aí, que tem muita grana, já estão fazendo esse movimento. Muito legal, muito legal. Jaque, finalizando aqui nosso encontro, eu queria muito te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando. Bom, ninguém aqui está nesse mundo só de passagem. A gente não está aqui só para pedir iFood e viver de Netflix, né? A gente está aqui para agir no mundo, assim. Todo mundo tem a sua genialidade, todo mundo tem o seu dom oculto. Em qualquer lugar que tu esteja, em qualquer situação financeira que tu está, tu pode potencializar quem está do teu lado. Então, eu diria para a humanidade não passar batido, assim, o ser humano não passar batido, assim. Mesmo que às vezes seja difícil, mas existe uma lógica no universo que quem dá recebe. Em algum momento vai voltar para si. Então, vamos parar de ofertar o melhor para o mundo e se livrar das crenças para que a gente possa viver em potencialidade. Show. É Amiga, eu isso. queria muito te agradecer, mas eu quero te agradecer lendo um poema que eu separei especialmente para você. Tá? Esse poema Eu sou sensível. é um pedacinho de um poema da Cora Coralina e vou trazer aqui para você. Das pedras, ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro. Tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, a minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Sabe que eu amo poesia, né? Sei. Você me deu um livro de poesia que ainda tenho guardado. Muito obrigada, Escolhi Sheila. escolhi essa poesia para você porque sei o quanto de pedra que você carregou, mas sei também de todas as sementes que você plantou com as pedras que te atiraram. Queria dizer que você é uma mulher que me inspira muito,
que me ensinou e continua me ensinando muito sobre o que é ser mulher nesse mundo louco de meu Deus. É recíproco. Nós estamos juntas, nós somos irmãs. Irmandade para sempre. Obrigada, amiga, por esse encontro. Deus te Beijo abençoe, grande, amigo. te amo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau para todo mundo. Até o próximo quadro. Até o próximo. Tchau, tchau.